As pessoas têm a dificuldade muito grande, né, de entender o que que realmente é o Estado. Mas, assim, não é culpa delas, realmente, porque o Estado, como é explicado hoje, na maneira de hoje, e como sempre foi explicado, ele é explicado como se fosse uma coisa, primeiro, essencial, uma coisa que nunca vai acabar, uma coisa que sempre existiu, e uma coisa que, sei lá, uma coisa quase divina, digamos assim. Então, nesse vídeo, eu vou tentar explicar de maneira minuciosa e de maneira detalhada e de maneira fácil, o mais fácil que eu consigo, o que que é o Estado, o que que ele não é, o que que ele é capaz de fazer, o que que ele não é capaz de fazer, e é isso, tá? Primeira coisa, o que que é o Estado? O Estado é uma organização criminosa, ele é um grupo de bandidos cujo único objetivo é roubar a riqueza das pessoas que eles estão parasitando com o objetivo de não trabalhar. Então eles não trabalham e eles parasitam quem trabalha. A gente tem basicamente duas classes na sociedade: a classe de políticos e a classe das pessoas, dos indivíduos, do livre mercado, do capitalismo, etc. Inclusive, a verdadeira corrida, a verdadeira luta, né, de classes é essa: políticos, as pessoas que não trabalham, os parasitas do Estado, e as pessoas que trabalham, trabalhadores, empresas, livre mercado, comerciantes, tudo isso. Qualquer pessoa que produz riqueza no livre mercado, o antagônico dessa pessoa é o Estado, tá? O Estado, as pessoas do Estado não trabalham. Os políticos não trabalham, tá? E a função deles é basicamente roubar você e te enganar de uma maneira que você ache que eles estão trabalhando, mas eles não estão trabalhando, tá? Eles não são necessários. E a gente vai decorrer isso ao longo desse vídeo. Como o Estado surgiu? A gente tem várias teorias sobre como ele surgiu. E assim, o Estado hoje, da maneira como ele é hoje, ele é muito complexo, mas uma dessas teorias é de que esse Estado primário, o primeiro tipo de Estado, foram basicamente tribos que dominaram outras tribos, tá? E essas tribos que foram. E essas tribos que dominaram perceberam que era muito mais benéfico para elas não matar toda a população da tribo dominada. Porque o que a maioria das tribos fazia? Dominava, estuprava as mulheres, matava os homens, matava as crianças. Acabou. Então, algumas tribos perceberam que se você não matar, se você não destruir basicamente toda a riqueza a curto prazo, você pode fazer o seguinte: você pode escravizar essas pessoas, ou melhor, você pode deixar essas pessoas vivas, trabalhando para você, e uma parte da riqueza que elas produzirem vai para você. Ou seja, uma parte dos grãos, uma parte do sal, uma parte do gado, uma parte da colheita vai para você. E em troca, você defende ela de outras tribos. Isso numa época em que era muito fácil você ser destruído, né? Era uma questão de vida ou morte. Então, assim, ou você aceita, ou a gente te mata, ou outras pessoas vão te matar, entendeu? Essa teoria de que estados são bandidos que decidiram não destruir as populações que eles dominavam de maneira instantânea, e sim de maneira prolongada, e sim parasitar essas populações, é chamada de teoria dos bandidos estacionários. Você pode pesquisar um pouco mais sobre isso na internet, tá? Então o surgimento do Estado é esse. Bandidos que decidiram, que entenderam que era muito mais benéfico para eles a longo prazo escravizar as pessoas dominadas, roubar uma parte da riqueza delas e, ao longo do tempo, ao longo de gerações, trabalhar numa narrativa em que essas pessoas não realmente foram escravizadas, mas sim defendidas de outros atacantes, de outros agressores, tá? Que é basicamente o que se instaurou hoje em dia, né? A ideia de que se não houvesse um Estado, a gente haveria uma anarquia, haveria uma falta de controle, uma falta de ordem, e haveria uma instantânea destruição do nosso país ou da nossa comunidade, da nossa sociedade por outros países, por exemplo. Hoje em dia eu acredito que sim, haveria, mas é porque a gente não tem arma, porque o Estado tirou as armas da gente, entendeu? E essa mentalidade de que o Estado é necessário, ela foi introduzida faz muito tempo. Ela é introduzida durante, sei lá, desde as primeiras sociedades, entendeu? Porque é uma ideia muito antiga. A gente tem um Estado muito antigo. As primeiras tribos já haviam estados, que é o que eu falei, dos bandidos estacionários. E conforme isso vai evoluindo, você vai
deixando esse estado mais complexo, você pode adicionar coisas como, ok, a gente não está escravizando vocês. O que a gente está fazendo é o seguinte: somos enviados de Deus, por exemplo, ou é possível usar o aspecto religioso, somos enviados de Deus para protegê-los. Só que Deus, ele não trabalha de graça, ele pode. Ele precisa de uma oferenda, ele precisa, sabe? Ele precisa de uma oferenda, ele precisa de uma doação, ou pode ser por meio do ensino, entendeu? Escolas, por exemplo, você ensina os jovens nas escolas uma certa narrativa, esses jovens crescem com essa narrativa, espalham para seus filhos, os filhos também aprendem a mesma narrativa nas escolas, e assim se propaga a informação que convém o Estado, que convém as pessoas perpetuarem o Estado. É assim que é hoje em dia. Você não é ensinado, por exemplo, escola austríaca nas escolas. Por quê? Porque isso iria completamente contra o conceito de Estado. Isso vai completamente contra o conceito de um livre um conceito do parasita, né? O parasita, quando ele parasita o hospedeiro, ele não vai querer que o hospedeiro entenda que está sendo parasitado. É muito benéfico para um parasita mentir para o hospedeiro. É muito benéfico para o parasita enganar o hospedeiro a achar que ele está sendo ajudado pelo parasita. É uma relação simbiótica que, na verdade, só favorece um lado e o lado que está sendo parasitado meio que nem sabe que está sendo parasitado, entendeu? É importante a gente entender essa relação como se fosse realmente um organismo vivo. A sociedade civil, o anarcocapitalismo, o capitalismo puro, o livre mercado, várias definições para a mesma coisa, né? É importante frisar. É como se fosse um organismo vivo, um corpo humano, tá? E o Estado é como se fosse um câncer, um parasita, agindo dentro desse corpo humano. Ou melhor, o Estado é como se fossem células cancerígenas, tá? E as pessoas é como se fossem células normais de um corpo, entendeu? O corpo humano é a sociedade e as pessoas são células saudáveis desse corpo. E o Estado são células cancerígenas, tá? O parasita, ele dá pra botar também, mas a célula cancerígena faz mais sentido porque as pessoas que estão dentro do Estado também são seres humanos, entendeu? Então, no final das contas, é tudo gente. Só que algumas preferem escravizar outras, algumas preferem pegar recursos para elas de maneira forçada, enganar o corpo a oferecer recursos para elas, e outras preferem agir de maneira normal, como células normais, entendeu? E é basicamente isso. A anatomia do Estado é basicamente como se fosse um câncer mesmo. Você tem os parasitas estatais, as células cancerígenas ali, os políticos, e eles forçam toda uma sociedade, todo o corpo humano, os nutrientes todos, a alimentarem esse câncer, entendeu? Então é a mesma mecânica de um câncer num corpo. É basicamente a mesma mecânica. E quando você entende isso, você percebe, ok, o Estado não deveria existir. Porque cânceres não deveriam existir. Não há nenhum motivo para um câncer existir, entendeu? Não há nada de benéfico na existência de um câncer, só coisas maléficas, inclusive a morte, no final das contas. O Estado, ele não é, por exemplo, o capitalismo. Ele não é, por exemplo, o livre mercado, tá? Inclusive, livre mercado e Estado não podem conviver simultaneamente, porque são coisas completamente opostas. Livre mercado é o quê? Pessoas trocando livremente suas propriedades privadas, tá? O Estado, ele age como se fosse um agente, como se fosse um parasita no meio dessa troca. Então, assim, ao invés de você trocar A com B, eu sou A, você é B, eu troco com você livremente. Ao invés disso, o Estado entra no meio, parasita as duas partes e te obriga a fazer essa troca, tá? Com essa relação parasítica. Então, o que você tem é eu trocando com você. A questão é que não chega a 100% para mim, nem 100% para você. Chega menos, chega a 70%, 50%, depende do imposto que o Estado faz. E esse dinheiro que vai para ele usa para se propagar mais ainda. Ele usa para se manter no poder. Ele usa para se manter nessa relação cancerígena, entendeu? Se manter adquirindo nutrientes, enganando o corpo a alimentá-lo para sempre. Porque também não é benéfico para o Estado matar o seu hospedeiro, tá? Inclusive, essa é uma das coisas mais burras que os socialistas podem fazer. Eles matam o seu hospedeiro. Por isso que socialismo é coisa de gente burra. Porque ele é um Estado, é um tipo de Estado tão burro que ele mata seu hospedeiro de fome.
Entendeu? É muita burrice. É muita burrice. Por isso que socialista eu acho que a gente é burra. Porque eles não conseguem nem entender isso. Mas tudo bem. Então, o Estado, ele não é nada disso. Ele não é capitalismo, ele não é livre mercado. Porque se você tem uma intervenção numa coisa que é livre, ela deixa de ser livre. Se você tem um agente que não foi consensual, numa coisa que era pra ser consensual, essa coisa deixa de ser consensual. Lógica óbvia, entendeu? Se você tem um agente regulador numa troca livre, essa troca não é mais livre. Então, o Estado, assim, ele não existe junto com o capitalismo. Ele existe parasitando o capitalismo. É uma relação parasítica. O capitalismo é livre troca, tá? E o Estado parasita essa livre troca e cria distorções no mercado, cria distorções nessa livre troca. Então, ao invés de eu achar realmente o que está acontecendo, eu acho outra coisa, porque o Estado cria leis, regulamentações, que transformam o que eu estou vendo, o que eu estou analisando com os dados jogados por mim na sociedade. Esses dados passam a ser falsos, esses dados passam a ser manipulados, entendeu? Então eu não consigo perceber a realidade como ela é por causa do Estado. Eu percebo a realidade de uma maneira alterada. Quer um exemplo disso? Enem, tá? Enem é uma coisa completamente inútil, tá? Mas por que que ele existe? Ele existe, o Enem, para começo de conversa, é uma coisa do Estado, é uma criação estatal, né? E ele existe com a ideia de democratizar a educação e o acesso à universidade, e o acesso ao ensino superior, tá? O Enem, ele não deveria existir no livre mercado. Ele não existiria, porque ele é ineficiente, tá? E ele só existe porque o Estado já tirou o direito dessas pessoas de entrarem na educação pública, na educação superior, tá? No livre mercado, essa educação provavelmente seria barata, fácil acesso, essa educação seria descentralizada, como já é em muitos lugares. YouTube, por exemplo, é um acesso descentralizado de educação. Então, o Estado ele tira a oportunidade dos pobres e oferece essa oportunidade por meio de um serviço para esses pobres, com a narrativa de que se não fosse ele, os pobres não teriam esse acesso, mas foi ele que tirou essa oportunidade em primeiro lugar. Tá? Com isso, ele perpetua essa propagação do Estado, porque agora os pobres eles têm uma dívida com o Estado. Se não fosse ele, os pobres não teriam esse acesso. Mas o Estado não conta a parte em que ele deu um socão na perna, quebrou a perna dos pobres e tirou esse direito antes, entendeu? Com impostos altos, com regulações que tiram oportunidades, com, sei lá, várias coisas que tiram oportunidade de pobre, porque o valor da moeda diminui, então ele tem menos poder de compra, entendeu? Várias coisas que vão se acumulando. Pois bem, o Enem, ele acaba manipulando, ele acaba distorcendo a economia de uma forma tão grande que cursinhos ficam especializados em passar pessoas pro Enem. Ou seja, existe toda uma anomalia no mercado feita pelo Enem, feita pelo MEC. O MEC é o Estado, né, no caso é o principal criador disso, mas o MEC é uma criação estatal também. Ou seja, o MEC, uma regulação na economia, no setor de educação, cria uma anomalia no mercado em que cursinhos são feitos com o objetivo principal de passar pessoas no Enem. Cursinhos caros. O que acontece daí? Esses cursinhos vão ter os melhores professores e não vai ser barato, tá? Não vai ser barato porque a educação ela é muito regulamentada. E no Enem você compete com pessoas do Brasil inteiro, tá? É uma competição nacional. O que era para ser uma oportunidade para os pobres acaba sendo uma oportunidade para as pessoas que têm dinheiro, tá? Então o Estado ele mente para você na sua cara, você que é pobre ele mente para você na sua cara, falando que você vai ter oportunidade. Na prática, ele ajuda os ricos a entrarem em faculdades públicas. É isso que acontece, tá? É isso que o Estado faz. Ele mente para você de uma maneira tão articulada, de uma maneira tão complexa, que você acredita, porque você não tem toda a informação do mundo. Normal, ninguém tem. E o resultado dessa mentira, o resultado dessa manipulação de mercado, é um resultado completamente oposto do que foi prometido pelo Estado. Inclusive, isso não é só na educação, isso é em qualquer área que o Estado atue. O resultado geralmente vai ser o completo oposto do que ele fez. E se você vê o político falando para fazer uma coisa, faz o completo contrário, porque vai dar merda, tá? O que o Estado pode fazer? Bom, o Estado ele pode fazer nada. A única é muito louco que as pessoas acham que, por exemplo, não, porque tal político fez essa obra, tal político fez essa outra obra. Isso não existe, tá? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que
a economia é tão regulada que fica impossível o setor privado agir de maneira livre, como, por exemplo, a criação de estradas. É impossível você criar uma estrada de maneira livre, competindo no livre mercado. Você tem que passar pelo Estado, tá? E se você passa pelo Estado, já não é livre, né? E você tem que pagar uma licitação, propina de lá, propina de cá, entendeu? No final das contas, não é livre. Fica tão impossível da iniciativa privada agir nesse setor que ela tem que passar pelo Estado, tá? E aí o político, ele tem a cara de pau de contratar a empresa faz tudo, os trabalhadores dessa empresa fazem tudo, e o político leva crédito como se ele tivesse iniciado essa ação e se não fosse ele, a iniciativa privada não faria. A realidade é que a iniciativa privada quer fazer, só é proibida de fazer, tá? Ou seja, o político ele não tem poder de fazer nada. O que ele faz é proibir você de fazer até o momento que você é obrigado a perguntar pra ele: posso fazer? Aí ele vai lá ou deixa ou não deixa, entendeu? E vai rolar um dinheirinho por cima também, tá? Estradas, hospitais públicos, hospitais privados, escolas públicas, escolas privadas, nada disso é feito pelo Estado, tá? Tudo isso é feito por empresas de pessoas, empresas de iniciativa privada que fazem essas coisas, não é o Estado, não é políticos. O que o Estado não pode fazer? O que ele pode fazer? Ele pode não atrapalhar. Inclusive, quando estados não atrapalham a sua economia, não se metem, essa sociedade tende a prosperar. E após algumas décadas de prosperidade, quando a sociedade é muito rica, o que começa a acontecer? Esses estados começam a crescer de maneira a, a ficarem mais gordos, né? A intervirem mais na economia. E aí, cria-se uma coisa chamada welfare state, tá? Que é um estado de bem social, estado de bem-estar social. Que é quando estados começam a subsidiar várias coisas na sociedade, como se eles tivessem dinheiro infinito, como se as pessoas fossem obrigadas a pagar por isso. A curto prazo e médio prazo, isso é bom. Isso é bom no sentido, tipo assim, isso funciona, tá? Por quê? Porque a sociedade tem muito dinheiro, tá? Uma, foram várias décadas de criação e de produção livre sem o Estado enchendo o saco, que as pessoas têm bastante dinheiro. É uma sociedade rica. Só que o welfare state destrói riqueza. Porque você começa a subsidiar coisas e você começa a regular a economia, você começa a destruir riqueza. Porque as pessoas começam a ter noções erradas de oferta e demanda, começam a ter noções erradas de. Começam a ter sinais errados de onde investir, onde não investir, e começam a pagar mais impostos. E impostos destroem riqueza, porque o imposto ele não vem, ele não é adicionado de volta na economia pela oferta e demanda. Ele é adicionado na economia pelo Estado. E o Estado não está na oferta e demanda. Ele é literalmente o oposto da oferta e demanda. Ele cria as próprias demandas, ele cria as próprias ofertas. É por isso que tudo que o Estado faz é ineficiente. Porque ele não está inserido na livre concorrência. Se ele tivesse, ele faliria, né? As pessoas não, as pessoas só são obrigadas a pagar imposto porque elas são obrigadas. Se elas não fossem obrigadas, elas não pagariam imposto. E aí o Estado teria que fazer serviço de qualidade boa, e ele não faz. É por isso que ele obriga as pessoas a pagarem, né? Por que você pagaria por um serviço de baixa qualidade? Você não pagaria. A questão é que você é obrigado. Se você não pagar, você vai preso. Fora os impostos que não dá pra desviar, tipo, sei lá, consumo, por exemplo. Você não vai pagar. Você é obrigado a pagar consumo, porque não é você que tá sendo taxado. É a empresa que produziu. Os caras taxam lá em cima, na primeira cadeia de produção, não embaixo. Aí vai diluindo o custo a mais, né? O cara vai repassando o custo, até chegar em você, que é o cliente final. Então, o imposto, eu acho que o imposto sobre consumo, ele é o mais abusivo de todos. Porque ele não taxa você. Ele taxa o cara lá em cima. E o cara lá em cima só vai repassando, né? Imposto sobre consumo, não. É imposto sobre consumo, né? Porque. Imposto sobre consumo, porque o cara que compra também consome, né? Consumo é compra, né? É transação, né? Sei lá. Enfim, qualquer imposto é idiota, tá ligado? Qualquer imposto é idiota. Enfim. Bom, a gente fez aí um vídeo de 26 minutos que foi muito longo, né? Mas assim, espero que eu tenha respondido aí algumas perguntas sobre o que é o Estado, né? Porque a única função dele realmente é essa, de parasitar e roubar o seu dinheiro, né? Não há nenhuma outra função o Estado. Mas como é que ficaria como é que ficaria a segurança? Como ficaria a educação? Como ficaria as escolas? Como ficaria os hospitais? Como ficariam os pobres? Como ficariam os mendigos? Como ficariam os miseráveis? Isso tudo eu posso responder em outro vídeo, tá? Porque, pô, já quase meia hora de vídeo. Enfim, eu vou editar ainda, né? Mas é isso.
Se vocês querem saber sobre. Se vocês têm essas perguntas, comentem aqui embaixo que eu respondo, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa um like. Se inscreve no canal, deixa um like. Me segue nas outras redes sociais. E manda pro seu amigo que não sabe o que é o Estado, tá? Valeu. Tchau, tchau.